3h20. Vamos seguir falando de saúde? Vamos lá, isso porque o câncer de estômago é o terceiro tipo mais comum entre os homens. Mas ainda assim, nem sempre toma a proporção e a discussão necessária quanto a isso. Segundo as projeções do Instituto Nacional do Câncer, INCA, 1 a cada 100 homens podem ser diagnosticados com câncer de estômago. Nas mulheres, a proporção pode chegar a 1 a cada 150 mulheres. Portanto, vamos entender melhor como esse caso atinge Santa Catarina e aos cidadãos aqui do nosso estado, porque estamos com o cirurgião oncológico e gástrico Danton Correia. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, o que explica esse tipo de câncer ocupar o terceiro mais comum entre os homens? Diz respeito a hábitos alimentares, estilo de vida, cuidados com essa região. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Na realidade é isso tudo. E um pouco mais. Sim, tem a ver com hábitos de vida, hábitos alimentares, né? Isso é uma coisa muito clara, assim, quando a gente vê que países que têm uma incidência bem maior do que outros, né? Como os países orientais, Japão, Coreia e China, né? Eles têm uma incidência desproporcionalmente maior de câncer de estômago comparado aqui com o Ocidente. É sério? Sim. Parece que a questão de ponto de vista alimentar, eles demonstrem ser um exemplo, pelo menos é o que sai na mídia. Teria outro caso em relação a ele especificamente? Sim, mas é o jeito que eles conservam os alimentos, né? Então eles comem muita coisa crua e não refrigerada, né? Ou conservada em substâncias que permitem que esses alimentos fiquem muito tempo fora de geladeira, né? Uhum. Então esses molhos que eles usam, né? Eles são muito salgados, tem essas substâncias que a gente chama de nitritos e nitratos, né, que são danosas aí para o revestimento do estômago, né? Então o japonês, quando ele se muda do Japão para os Estados Unidos, ele para de ter câncer de estômago e começa a ter câncer de intestino, né? Isso também tem a ver com a alimentação americana, né? Eles comem muita gordura trans, né? O câncer de intestino ele tem uma associação muito forte aí com esse tipo de gordura, né? Então já no Japão tem essa questão aí, tem muita gente aí que vai em restaurante japonês, acorda com aquela azia no outro dia, né, que caprichou no shoyu ali, e tem a ver com isso sim, né, realmente para quem come isso todo dia, uma coisa é a gente aqui que para quem gosta de comer comida japonesa vai no restaurante japonês uma vez por semana, uma vez por mês, mas outra coisa é quem come isso aí diariamente, né. Uhum. E aqui no Brasil, o tipo de alimento que está associado a isso, principalmente aqui no sul, né? Todos esses alimentos que são feitos em grelha, diretamente no fogo, esses grelhados ou salgados em excesso, como é o caso, né, desses churrascos aí, que tem gente no Rio Grande do Sul que acaba comendo isso todo dia, né? Então a incidência é maior, né? Tudo que é preparado diretamente no fogo, aquela fumaça ali, os defumados, né? E o próprio sal, eles têm um efeito irritativo na parede do estômago. Isso também fica bem claro, assim, para quem, por exemplo, vive em áreas onde a água é água de poço e não é água encanada, né, que é uma água mais salubre. Nessas regiões a incidência de câncer de estômago é maior também. Então tem a ver com esses sais, com esses conservantes, né, todos esses embutidos, essas carnes secas, salame, copa, mortadela, esse tipo de carne processada, né, ele tem uma associação maior com câncer de estômago. Bom, a questão sempre é o equilíbrio, né? Não que o senhor esteja condenando esses alimentos, mas como é uma frequência maior de consumo, aumenta as probabilidades, né? Exatamente. É a mesma coisa que a gente ir para uma academia de ginástica. Se eu vou na academia uma vez por mês, eu não vou ficar forte, né? Uhum. Agora, se eu for todo dia, eu vou ficar fortão, né? Inversamente também existe esse espaço. Exatamente. Agora, Santa Catarina está nesse quadro comparado a outros estados. O senhor falou do Rio Grande do Sul, né? Mas Santa Catarina, comparado a outros estados, também tem uma incidência maior? Então, ou é muito parecido? É parecido. É parecido. O Brasil é uma distribuição parecida, né, entre os estados, né? Não tem nenhuma, tirando o Rio Grande do Sul, acho que não tem nenhuma predominância maior. Certo. E aí a gente comentava, né, doutor, porque a questão relacionada aos tipos de câncer tem também o diagnóstico como um ponto importantíssimo, né? Há tipos que ficam muito mais evidentes por conta dos sintomas, né, e os próprios problemas que a pessoa que tem o problema, né, estou sendo redundante, mas enfim, que demonstra os sintomas acaba percebendo mais cedo.
Agora, o câncer de estômago, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas ele tem essa dificuldade porque muitas vezes o cidadão ele confunde com coisas corriqueiras, como uma gastrite, ou com, eu sempre tive isso, é porque eu tomo café, ou determinada outra coisa. Isso implica, nos casos de solução do câncer de estômago, onde a pessoa, quando chega, muitas vezes já está num determinado ponto muito avançado? É perfeito a tua colocação, é exatamente isso, né? A pessoa numa fase inicial da doença ela pode não sentir nada, né? Ou sintomas muito semelhantes a sintomas de uma gastrite mesmo, um problema que em teoria não teria maiores consequências, né? Então, como que a gente estratifica isso? Como que eu devo prestar atenção nisso, me preocupar com isso ou não, né? Então, normalmente, um dos principais critérios que a gente usa é a idade, né? Pacientes que são jovens e têm alguma queixa gástrica dificilmente vai estar relacionado a câncer de estômago, né? Então, já a partir de 50 anos de idade, qualquer queixa que seja mais persistente relacionada ao estômago, ela tem que ser... 50 anos de idade. 50. A incidência de câncer de estômago a partir de 50, ela vai aumentando progressivamente. E me diz uma coisa, doutor, a gente tem falado aqui na programação de câncer de pele, câncer de intestino, câncer na região aqui do pescoço também, e sempre me parece, né, que os médicos dizem, procure o especialista. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que nem todos têm acesso ao especialista. Muitas vezes aquele clínico geral ou o médico do posto, ele tem condições de, a cada sintoma, indicar e, enfim, encaminhar aquele paciente possível diagnosticado com câncer aos especialistas? Então, sim, né? Até bastante ágil isso, né? Mesmo em serviço público, né? A maior parte das vezes esses pacientes são vistos sim por um médico generalista, né? E que presta atenção nesses sinais, então, né? Se a pessoa tem dor ou dificuldade para engolir, ou se ela está perdendo peso sem explicação, uma anemia sem causa conhecida, né? São sinais e sintomas relacionados a essa doença, principalmente acima de 50 anos, como a gente já falou. Eles normalmente pedem um exame, que é a endoscopia digestiva alta, né, que é um tubo que entra pela boca com uma câmera na ponta, onde a gente examina o esôfago, o estômago e o duodeno, né. Esse é o exame que ele é comumente pedido, ele não é difícil de ser obtido mesmo em rede pública. E a partir desse exame, sim, aí sim é feito o diagnóstico. Se visualiza a lesão nesse exame, né, e tira um pedacinho que seria a biópsia, né. Esse pedacinho é examinado por um patologista, e aí ele pode confirmar, então, se aquilo é um câncer ou não. Em se tratando disso, aí tem até um mês, né, para que na rede pública esse paciente seja atendido por um especialista. Isso é a legislação em que normalmente funciona. Uhum. Né? Então, a gente tem visto que, claro, né, deve ter um caso ou outro que existe um atraso, sim, né, mas usualmente eles conseguem, feito o diagnóstico, conseguir, sim, acesso tanto na rede pública quanto privada. Então o caminho sempre é que tenha um controle dos exames, faça pelo menos o exame com regularidade, o famoso check-up, para que possa entender melhor essas características, né, da pessoa em si. Então, sabe que as pessoas fazem muita comparação entre o câncer de estômago com o câncer de intestino, né? Uhum. Porque, lógico, os dois eles são tumores do tubo digestivo, então é normal a gente fazer esse tipo de comparação. Mas são duas doenças que têm comportamentos distintos, né? Então, no câncer de intestino, a gente tem essa recomendação de fazer uma colonoscopia, que seria esse mesmo exame, né? Que faz pela boca, o aparelho entra pelo ânus e examina o intestino grosso, né? Então, esse exame, ele tem indicação de ser feito a cada 5 anos. O câncer de intestino, ele, na maior parte das vezes, ele se origina em uma lesão que é benigna, né? Forma um pólipo ali na parede do intestino, esse pólipo com o tempo vai aumentando de tamanho, vai sofrendo transformação e vira um câncer. Se a gente fizer colonoscopia com uma periodicidade recomendada, a gente identifica esse pólipo antes que ele transforme e no próprio exame a gente consegue remover o pólipo. E isso, o tempo de desenvolvimento é aproximadamente 5 anos. Então, por isso que a gente recomenda, né, que faça de 5 em 5. No estômago, de um ano para o outro, já pode ter lesão. Eu já vi vários pacientes que tinham uma endoscopia normal num ano e no outro ano já tinha um câncer lá. E a gente não enxerga um pólipo igual a gente vê no intestino, né? Muitas vezes a lesão é plana, muitas vezes é uma alteração que não é visível a olho nu. A tela já pode estar alterada, mas no exame a gente não vê. Então, não existe essa recomendação para estômago, faça uma endoscopia a cada ano a partir dos 50 anos de idade. Essa recomendação não tem.
Mas se o paciente ele apresentar sintomas, né, e esses sintomas, tem muita gente que daí trata, eu tomo uma magnésia bisurada, tomo um omeprazol, aí melhorou, ótimo, né? Mas se aquilo ali terminou de tomar e em seguida voltaram os sintomas, aquilo ali é uma queixa persistente, olha, acabou uma caixa, já vou comprar outra porque eu parei de tomar num dia, no outro já piorou, isso não é normal. A pessoa tem que investigar, assim, né? Tem que olhar. Agora, 3h31, estamos conversando com Danton Correia, cirurgião oncológico e gástrico, falando com a gente sobre a incidência do câncer de estômago, que é o terceiro mais comum entre os homens. Eu não quero me alongar muito nesse assunto, doutor, mas esse tipo de exame que trata, né, podemos dizer de uma maneira mais invasiva até ao homem, será que não contribui até para um preconceito e que uma taxa maior no quesito de gênero em homens, de sexo, melhor dizendo, em questão de homens, porque talvez não se sintam à vontade ou tenham um preconceito com o tipo de exame? A endoscopia digestiva alta, né, no caso do estômago, não, né? Porque acho que não teria essa conotação, mas no câncer de intestino, colonoscopia, pode ser que sim. Né? Eu acho que as mulheres, elas fazem mais o exame mesmo, mas isso não só esse exame, né? As mulheres, elas tendem a ser mais longevas do que os homens, elas têm mais cuidado realmente com a saúde, né? Elas procuram mais o médico de forma preventiva do que os homens, né? Mas eu acho que pode ter a ver isso que você está falando, sim. Bom, doutor, vamos falar de tecnologia então, porque a cirurgia do câncer de estômago, ele depende de uma delicadeza, vamos dizer, de um detalhamento muito maior que em outros casos. Hoje, Santa Catarina já tem, por exemplo, o auxílio da robótica. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, o avanço tecnológico que Santa Catarina vivenciou pela iniciativa privada, se eu não estou enganado, mas que em breve pode ser uma realidade para grande parte da população, né, que é a utilização da robótica nesse caso de cirurgia. Sim, a cirurgia de estômago, inicialmente ela era feita de forma aberta, né, através de um corte, a cirurgia, isso depois passou por uma evolução onde a cirurgia é feita de forma laparoscópica, né, através de furinhos no abdômen. E a evolução seguinte, então, foi também, né, fazer essa cirurgia através desses furinhos, mas com o braço de um robô fazendo a cirurgia em vez de o cirurgião mexendo os seus próprios braços, né. É importante deixar claro, assim, que o robô não faz a cirurgia sozinho, é um cirurgião que opera os braços do robô. Então, que diferença que faz isso, né? O braço do robô, ele faz menos força na parede abdominal do paciente, então isso acaba dando menos dor pós-operatória. A mãozinha do robô, ela faz movimentos que a mão humana não consegue fazer, né? Ela atinge ângulos que a mão do cirurgião não consegue atingir, então muitas vezes a gente precisa passar um ponto numa situação mais difícil, num lugar mais apertado, ou numa posição que não está tão favorável, a mão do robô consegue fazer isso aí melhor, de uma forma mais delicada. E também durante essa cirurgia a gente precisa remover umas estruturas em volta do estômago, que são as chamadas ínguas aí popularmente, né, que o termo médico para as ínguas são linfonodos. Então faz parte da cirurgia remover esses linfonodos também, que a doença ela tem esse comportamento, né? Ela sai do estômago e vai para esses linfonodos aí. E com o robô a gente consegue fazer uma limpeza melhor, tanto porque a gente enxerga melhor, né? Na laparoscopia convencional a gente tem uma visão em 2 dimensões, e no robô a gente vê em 3, a gente tem uma visão de profundidade melhor, quanto a nitidez da imagem é melhor também. E a mão do robô, por ela ser mais delicada, eu consigo remover essas estruturas com mais facilidade. Então, um avanço interessante para que seja menos prejudicial possível, né? Sim, a gente nota que a recuperação acaba sendo mais rápida ainda do que da cirurgia laparoscópica, né? Realmente aqui o robô, por enquanto, ele só tem na rede privada. Em Curitiba, por exemplo, ele já existe na rede pública, então acho que possivelmente no futuro vai ser incorporado também aqui. Bom, doutor, para a gente fechar, gostaria que o senhor fizesse uma recomendação àqueles que estão ouvindo a nossa entrevista, que de repente perceberam algo de estranho nas últimas semanas ou nos últimos tempos quanto à sua própria região do estômago, enfim, ele não sabe fazer o diagnóstico, mas é importante entender esses sintomas para procurar o quanto antes. E, por fim, queria que o senhor falasse um pouco sobre os resultados de pessoas que conseguem diagnosticar mais cedo a questão do câncer e aqueles que deixam um tempo maior. Sim, então a preocupação maior, como a gente já veio falando, né, são com pessoas acima de 50 anos de idade. É importante, assim, eu não quero alarmar ninguém desnecessariamente. Por exemplo, né, eu já tive pessoas que vieram no meu consultório e falaram, comi uma feijoada esse fim de semana e me senti muito estufado. Bom, isso não é um sintoma preocupante, né? É óbvio que todo mundo que come em excesso é normal não se sentir bem no outro dia, né?
Mas se isso for uma coisa recorrente, né, assim, ou qualquer coisa que eu como eu não passo bem, um dia sim, um dia não, eu como e aquilo me traz desconforto, me traz dor, eu estou com dificuldade de engolir, dói quando eu engulo, eu vomito com frequência, estou perdendo peso sem explicação, fiz um hemograma, estou com uma anemia que eu não sei de onde é que é. Se está acima de 50 anos de idade, isso tem que ser sim, investigado. E os pacientes que têm esse diagnóstico, né, isso é importante a pessoa entender que a conotação mudou muito, né? Antigamente, quando a pessoa falava, estou com câncer de estômago, ela via isso como uma sentença de morte, né? Isso está bem longe de ser a verdade hoje, né? A gente tem feito diagnósticos mais precoces, o que facilita o tratamento. Tanto as tecnologias cirúrgicas melhoraram, mas também como as medicações quimioterápicas e terapias-alvo que a gente usa também para tratar a doença, elas tiveram muitos avanços na última década, né? E os índices de cura vêm melhorando. Tem grande parte dos pacientes que a gente trata, sim, ficam bons, né? Então, a gente não deve desanimar, sempre ter uma visão otimista, né? Para quem acaba recebendo o diagnóstico. Claro que não é uma coisa fácil, mas é um problema, sim, com solução. Muito bem, conversamos com o cirurgião oncológico e gástrico Danton Corrêa. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista e uma boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado.